bênçãos, melhor dia, melhor tarde, melhor noite. Aqui quem fala é Renildo Rosa, o nome do meu canal é Ministério do Espírito. Graça e paz, se inscreva no meu canal, ativa o sininho aí e compartilhe esse vídeo. Eu vim trazer um tema aqui esta noite que se chama Obrigando os gentios a viverem como os judeus. É isso mesmo, obrigando os gentios a viverem como os judeus. Quem são os gentios? Os gentios somos nós, que somos estrangeiros, que não pertencemos a nenhuma tribo de Israel. Esta é uma palavra para a tua edificação, edificação da igreja, né? Do qual Cristo é o cabeça. A igreja sem paredes. Esta palavra é para que nós possamos, crescer na graça e no conhecimento. Eu vim te mostrar hoje que na Bíblia, no tempo de Paulo, havia dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Vamos para a Bíblia então? Vamos ver o texto. Olha aí. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, os quais têm sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Preste atenção nesta palavra. Olha aí. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão estava me confiado, como a Pedro o da circuncisão. De acordo com esta palavra, há quantos evangelhos? Dois evangelhos. O evangelho da incircuncisão, pregado por Paulo, que é o evangelho da graça de Deus. Que foi o apóstolo Paulo que foi enviado aos gentios para trazer para nós as boas novas, para mostrar para nós qual era a nossa posição em Cristo e que nós fazíamos parte da aliança. Este é o evangelho da graça. E Paulo com o evangelho da circuncisão. Este evangelho da circuncisão, pregado por Pedro, Tiago e João, continha nele 613 mandamentos. Este evangelho é o evangelho da lei, pregado aos judeus. Então, portanto, de acordo com essa palavra, dois evangelhos. Porque aquele que em Jesus Cristo, aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse também operou em mim com eficácia para com os gentios. Dois evangelhos, dado por Jesus Cristo aos dois apóstolos, e com funções diferentes. Vamos continuar o texto. E conhecendo Tiago, Ceifas também era chamado de Pedro, é a mesma pessoa, e João, que era considerado as colunas, e a graça que havia sido dada, deram-nos a destras em comunhão comigo e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles quem? Tiago, Ceifas e João, eles fossem a circuncisão, Paulo e Barnabé foram a nós, que somos gentios. E Pedro, Tiago e João foram para os judeus, com o evangelho da circuncisão. Vamos continuar. Olha, e chegando Pedro a Antioquia, Paulo dizendo, eu lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois chegaram-se e se foi retirando. E esse apartou-se deles, temendo-os os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé deixou-se levar pela sua dissimulação. Mas quando eu vi que não andavam bem direitamente conforme o evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos, se tu sendo judeus vive como gentios e não como judeus, por que, olha o tema nosso aí, por que você obriga o gentio
a viverem como judeus. Este é o nosso tema. O que estava acontecendo? Pedro ele estava obrigando os gentios a viverem como judeus. Que Pedro estava comendo com os gentios. Na lei, um judeu era proibido de comer com o gentio. Ele era proibido de sentar à mesa com o gentio. Mas quando chegaram da parte de Tiago, os que eram da circuncisão, do mesmo evangelho que Pedro pregava, Pedro se apartou-se deles. Pedro temeu aqueles que eram da circuncisão, né? Então Paulo repreendeu Pedro na presença de todos, né? Cara a cara, ali face a face, ele chamou a atenção de Pedro. Ele falou: Pedro, você não está andando de acordo com o evangelho, né? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentro dos gentios. E eu quero te mostrar para você que em pleno século XXI, o sistema religioso obriga os seus membros a viverem como judeus. Eles obrigam. Por quê? Eu vou te mostrar o texto que é mais usado pelo sistema religioso para obrigar, né, os gentios a viverem como judeus. Eu quero te mostrar aqui no livro de Malaquias, no capítulo de número 1, no versículo também de número 1. Versículo 1. Mas eles gostam de utilizar Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vamos ver para quem que Deus está dizendo isso. Vamos ver. Olha aí. Peso da palavra do Senhor contra a igreja. Peso da palavra do Senhor contra os gentios. Não é isso que está escrito, né? Olha para você ver. Peso da palavra do Senhor contra Israel. É uma palavra direcionada ao povo de Israel. Ou então, esta carta, ela tem remetente e também tem destinatário, né? Então essa carta, ela não pode ser aplicada a mim que sou gentil e nem a você que é gentil, né? Essa carta, ela foi enviada a Israel. E eu vou te dar uma comparação. Se eu devo R$1 milhão para o banco, aí o banco manda esta carta para me entregar. Então o correio vem me entregar e o carteiro entrega esta carta na mão de um familiar meu. Então esse familiar abre esta carta e ele vai ver lá que eu devo R$1 milhão de reais para o banco. Esta carta se aplica em algum dos meus familiares? Não. Essa carta se aplica a mim, porque ela tem remetente e tem destinatário. Assim também aqui. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Esta carta aqui, ela não pode ser aplicada na igreja. Ainda não havia igreja, Jesus ainda não havia nascido, está entendendo? Então eles pegam, né, esta carta, todo o conteúdo dela, e aplica na igreja em graça, né? Sendo que esta palavra era para o evangelho da circuncisão, né? O qual depois Pedro foi pregar isso também, o evangelho. Este é o evangelho da lei, né? Hoje nós estamos em graça. Essa palavra de maneira alguma pode ser aplicada na igreja. Olha, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo intermédio de quem? De Paulo? Não. Pelo intermédio de Malaquias. Quem foi enviado a você? Foi Paulo ou foi Malaquias? É claro que foi Paulo que foi enviado aos gentios. Então essa palavra, ela não se aplica nos gentios, nos dias de hoje, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aonde é a casa do tesouro? A casa do tesouro era lá em Jerusalém. No ano 70, o templo foi destruído, né? O general Tito entrou no templo, devastou Jerusalém. Não existe mais casa do tesouro, meu irmão. Se existe uma casa, a casa de Deus, somos nós.
eu e você que somos templo do Espírito Santo. Então, eles pegam essa passagem e obrigam você que é gentil a viver como judeu, né? E você pode ver também, em Deuteronômio 14, 28, quem poderia receber esses dízimos e essas ofertas eram 3 pessoas, né? Os levitas, da tribo de Levi, né? As viúvas e os órfãos. Você vê alguma viúva recebendo dízimos aí hoje? Você vê algum órfão recebendo os dízimos do hoje? Você vê algum sacerdote separando os dízimos e colocando na mão da viúva? Pelo contrário, as viúvas pagam o dízimo em vez de receber, né? Então, vamos a mais uma passagem aqui. Agora eu vou te mostrar mais uma passagem que se encontra em 2 Coríntios, no seu 2 Coríntios 3, versículo de número 5. Tela cheia. Olha aí. Paulo dizendo à igreja de Coríntios: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como se de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do jejum, a nossa capacidade vem do sacrifício, a nossa capacidade ela vem de Deus, né? E Deus nos capacitou para quê? Né? Para dizer, o qual também nos fez também capazes de ser ministro do Velho Testamento, da lei de Moisés. Ele nos fez capazes de ser ministro de um Novo Testamento, né? De um Novo Testamento. Ou seja, se você não está habilitado para pregar a nova aliança, você não está habilitado por Cristo. Porque, né, ele fez capaz de ser ministro de um Novo Testamento, de uma nova aliança, né? Então nós temos que ser ministros da graça do Novo Testamento e não da letra, né? A letra que fala que não é o conhecimento, a letra que fala que é a lei de Moisés, né? A letra que mata, mas o Espírito ele vivifica, né? Vamos mais uma passagem e eu termino, que está no livro de Gálatas também. Gálatas, capítulo de número 5. Vamos então? Olha o que Paulo continua com seu argumento. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada aproveitará. E de novo eu protesto a todo homem que se deixa circuncidar e estar obrigado a guardar toda a lei, né? Paulo estava protestando que com todo homem que se deixa circuncidar e está obrigado a guardar toda a lei. Veja o que vem o próximo versículo aí. Olha a bomba que vem. Separados estáis de Cristo, né? Vós, os que justificais pela lei, da graça tem caído, né? Todos aqueles que justificam pela lei, estáis separados de Cristo, né? Não era só a circuncisão que era um preceito da lei. São 603 mandamentos. A circuncisão, ela foi dada por Deus primeiro a Abraão. Antes da lei, não havia lei ainda. Mas depois, essa circuncisão, ela foi inserida na lei, né? Então, são 613 mandamentos, né? A Páscoa fazia parte, né, da lei. Os jejuns, né, os votos, né, as campanhas, né, tudo isso fazia parte da lei, né? Tudo isso fazia parte do Evangelho de Pedro. 90% da igreja hoje vive o Evangelho da circuncisão.
o evangelho de Pedro e não vive o evangelho da graça de Jesus Cristo. É esta mensagem que eu queria deixar para você, que existe dois evangelhos na Bíblia. Existem dois evangelhos. O evangelho de Pedro, Tiago e João, que é o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei, o evangelho de Moisés. Qual o evangelho que você está vivendo aí? E também existe o evangelho de Paulo, pregado aos gentios, pregado a nós, o evangelho da graça. Esses 613 mandamentos foram resumidos em um só. Amai a Deus sobre todas as coisas e depois amar o seu próximo. Foi resumido em um só. Nós não devemos ninguém nada, a não ser o amor com que Cristo nos amou. Fica com esta palavra aí para a sua meditação, né? Um abraço do seu irmão em Cristo, Renildo Rosa, e até a próxima. Se inscreva nesse canal, participe aí comigo, pode comentar à vontade, pode compartilhar à vontade, e uma boa noite a todos. Amém?